Alan? Boa noite, amigos, para quem nos ouve ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão assistir a essa aula pela internet, que nos acompanham pelo canal AME Osasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso que acontece quinzenalmente às terças-feiras. E hoje, aula de número 9, curso Saúde e Espiritismo, com um tema muito especial, sobretudo para esses dois amigos convidados que estão comigo aqui hoje, né? A importância do modelo espírita do homem para a bioética. Quem não me conhece, eu sou o Alan Della Bella dos Santos, sou membro fundador da AME Osasco, do NEAC, e sou psicólogo clínico. E estou aqui para com os meus amigos aqui da doutrina espírita, do Obreiros do Bem, da AME Osasco, debater esse tema tão importante. Conto com a participação de todos que nos assistem, principalmente quem está ao vivo, para colaborar com o seu conhecimento, porque aqui é uma grande troca. A diferença entre nós e quem nos ouve é que a gente leu antes, porque já sabia qual era o tema dessa noite, mas todo mundo pode contribuir. E chamo aqui o meu querido amigo, depois a gente apresenta a Sueli, né? O meu querido amigo Sérgio Brandão. Sérgio Brandão, que fez bioética pelo Instituto Oscar Freire. É cardiologista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. É membro fundador da AME Osasco e nos dá a alegria da sua presença hoje. O Sérgio, que não gosta muito de falar, né, Sérgio? Ei, Alan, muito obrigado, Alan, pela recepção, né? Eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, né, com a Sueli, para que nós possamos discutir, né, que possamos apresentar a grande semelhança que há na estrutura da bioética com a proposta espírita. Porque, lembrando que a proposta espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo, onde vai nos orientar sobre o caminho que nos conduz ao modelo primeiro que temos, que é Jesus. Então, hoje é uma felicidade poder estar aqui, e eu acho que agora a gente passa a palavra para a Sueli, seria isso ou não? Isso, eu quero apresentar a Sueli Magnani, magnânima até no nome, a Sueli. A Sueli é trabalhadora lá do Obreiros, ela é pedagoga e pós-graduada em psicologia organizacional do trabalho. Faz muitos trabalhos lá no Obreiros do Bem, ela pediu para não falar todos, porque senão ia ficar aqui a aula toda, porque ela é uma trabalhadora da doutrina espírita, e é uma honra estar com ela aqui essa noite. Boa noite, Sueli, por favor, se apresente. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Espero conseguir representar bem cada trabalhador do Obreiros, tá? Durante esse nosso bate-papo aqui. O Alan já conheço há algum tempo, desde quando ele começou lá no Obreiros. Tinha cabelo, tinha cabelo. O Sérgio Brandão ainda não conhecia, é um prazer, mesmo sendo online, né? E vamos lá, apesar da expectativa aqui, o nervoso, né? Mas... Ô, Sueli, o Obreiro sempre representa, viu? O Obreiro sempre nos representa muito bem, e é uma alegria sempre fazer o curso com os trabalhadores do Obreiros. Eu sempre falo, Obreiros é uma referência de casa espírita em Osasco. Acho que a maior casa espírita de Osasco é o Obreiros, tantos anos ali, formando espíritas, né, focado no estudo, no tratamento, no trabalho, muitos trabalhadores, e é uma alegria
poder compartilhar. Agora, vamos começar um assunto importante que a gente vai debater hoje. Ô, Sérgio, você que tem essa formação, sem levar em conta ainda a visão espírita, da bioética, né? Eu gostaria que você tentasse explicar para nós o que é bioética. Muito bem. Bom, Alan, é o seguinte, a bioética, ela pode ser vista, isso dentro que eu consigo apreciar, né, como uma arte, tá? Que com base também científica procura amenizar os conflitos, né? Essa é a minha visão, é isso que eu aprendi lá no Instituto Oscar Freire, né? Porque existem questões que nós não vamos conseguir, como o Kardec mesmo já nos coloca lá na frente, no método, tem questões que nós não vamos conseguir resolver 100%. Então, nós podemos, muitas vezes, minimizar os conflitos, né? Entender um lado, entender outro lado, mas sempre com norte. Qual que é o norte da bioética? O norte da bioética está relacionado com princípios, tá? Com a própria ética, com a moral, com a justiça, com a prudência, tá? É dentro desse norte que a bioética, com respeito, sim, né? É dentro dessa linha que a bioética se propõe. Só para, antes de devolver a palavra para você, e mesmo para a Sueli, lembrando, né, que hoje as instituições, elas que recebem, assim, tenho, me faltou o nome, não é graduação, por exemplo, ISO, né, são certificações, lembrei, certificações, tá? As instituições hoje, para ter certificações, tá, há de se ter um comitê de bioética, há de se ter um comitê de ética, né? Porque é muito importante nós oferecermos para quem comanda a instituição já algo mais digerido. E isso é a importância da bioética, no meu ver, né? Que vai olhar para a preservação da vida, para o respeito à vida, né? Para os princípios da nossa civilização, da nossa profissão. É uma área complexa, viu, Alan? Que muitas vezes dá muita briga. Você tem toda a razão, viu, Sérgio? E digo mais, para que não haja briga, a gente está se inspirando nesse grande amigo que é o José Roberto Pereira Sanz, que está encarnado, graças a Deus, mas nesse momento ele está em vibrações aqui conosco, porque o texto que ele traz é o que a gente vai se utilizar para o estudo dessa noite. E ele é coordenador, veja bem, do Departamento de Bioética da ANE Brasil, pelo menos era quando fez esse capítulo, né? Que vai falar da bioética na visão espírita, vai falar do tema desta noite. Mas ainda não entrando na visão espírita, eu queria que a gente falasse um pouquinho, querida Sueli, que a gente sabe que com o avanço da ciência, nós temos sempre inovações científicas, nós vamos falar um pouco dessas inovações, né? E é importante a gente investigar essas implicações morais dessas descobertas científicas, e a bioética, ela é o braço da ciência que lança ali teorias, né? Estudos sobre essas inovações. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Sueli. Qual a importância da gente refletir sobre esse tema? É muito importante refletirmos sobre esse tema, sobre vários aspectos relacionados ao nosso cotidiano. As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, né? As atitudes, as opiniões. Muitas vezes, quando colocamos a nossa opinião, estamos influenciando algumas pessoas, independente do local onde estamos, né?
Pode ser dentro da família, pode ser num local de trabalho, num grupo de amigos, né? Numa instituição. Então, nós precisamos pensar muito bem sobre esses temas, né? Porque a valorização da vida mesmo, né? E aí prestarmos atenção, porque uma palavra pode colocar a pessoa para baixo ou pode colocar a pessoa num bom ânimo, né? Sobre alguma decisão em cima do que a gente fala, não com a intenção de que ela vai decidir a partir do momento em que da nossa fala, mas estão sempre nos observando, né? Sim. Então, nós temos mais influência do que imaginamos. E principalmente, assim, quando a gente que estuda o espiritismo, né? Sempre que tem uma inovação científica, a gente vê lá, e nós também buscamos, né? Qual a posição da doutrina espírita frente a essas inovações, tá certo? Então, para a gente concluir aqui a definição de bioética, eu só quero ler um trechinho da definição que o José Roberto traz no capítulo, que é do Potter, de 1971. Ele diz assim, ó, bioética é o estudo sistemático da conduta humana nas áreas da ciência, da vida e dos cuidados da saúde, na medicina, em que essa conduta é examinada à luz dos valores e dos princípios morais. Muito de acordo aí com o que o nosso querido amigo Sérgio estava nos falando, né? E antes de chegar no tema que nós vamos abordar essa noite, que é o que nos interessa principalmente aqui, que é a visão espírita da bioética, vamos passar um pouquinho, seguir essa mesma reflexão que o José Roberto fez, viu, Sérgio? E vamos falar lá atrás, não é o modelo espírita, vamos falar um pouquinho do modelo sociobiológico, que ele aponta para nós como uma visão da bioética segundo o modelo sociobiológico, que não é o que se afiniza com a doutrina espírita. Por favor. É isso mesmo. E dando sequência, Alan, no que você bem trouxe, lembrar que um dos grandes desafios da bioética, né, é fazer uma análise crítica de vários dilemas, né? Como, por exemplo, olha só, início e fim da vida. Você imagine discutir sobre o que é o início e essa questão do final da vida, né? Eutanásia, distanásia, ortotanásia, olha os temas quentes, olha isso falar, né? Pode. Não, e assim, é legal você falar do início e do fim da vida, né? E para quem é espírita, desde antes do início e depois da vida. Exatamente, que é uma visão espiritualista, mais especificamente espírita que nós temos, né? Então, as discussões bioéticas, elas passam realmente por essas questões de conceito de vida, de formas de olhar. E isso não é uma prática tão tranquila, né? Porque, aproveitando um pouco até da palavra que a Sueli bem trouxe, muitas vezes nós damos as nossas opiniões, né? Que lembrar que a nossa opinião do grego é o doxa, né? O doxa é uma opinião, mas eu tenho que saber que essa é a minha opinião. Mas a ciência não está preocupada com o doxa, que é a opinião. Ela está preocupada com a episteme, que é o conhecimento. Então, nós podemos exercer a humildade reconhecendo que se nós estamos buscando aquilo que é correto, certo, aquilo que é verdadeiro, eu não tenho todo o conhecimento disso. Então, eu tenho que aprender um pouco com o Alan, um pouco com a Sueli, escutar o que o Alan tem que dizer, o que a Sueli tem que falar, e aí nós vamos buscar nos artigos que já se publicaram os elementos para poder sustentar nossa discussão. Então, exatamente. Essa é a nossa introdução. E aí vamos passar, Alan, então, como você bem disse, para a tua proposição. Mas
Porque Fala aí, o modelo sociobiológico, do sim, nosso querido amigo traz aqui, né, que é aquele que entende que os princípios e os valores éticos devem acompanhar os costumes de um grupo social em uma determinada época. Isso traz uma pluralidade de entendimento, né? Para eles, sim. a cultura e a história são prioridade na formação de valores. Sueli, qual a sua opinião sobre esse modelo? Cada época tem um tipo de história, de cultura, de aceitação, né? E é importante a gente conhecer essas épocas e suas histórias para a gente entender a cultura daquela Sim. sociedade, né? Então a gente, Não, Sueli, fica aí ainda. Então a gente pode dizer que, depender da cultura, segundo essa visão de bioética, práticas como aborto e eutanásia podem ser validadas, é isso? exatamente, né? E a gente entendendo a cultura daquela comunidade e os porquês, né? Sem entrar na questão do achismo, né? Sim, Está ali sentenciando, né? Entender o porquê aquela comunidade pensa daquela maneira, sim, né? Que para perfeito. eles é o correto. Perfeito, Sueli. Talvez, Sérgio, isso que a Sueli está dizendo, né, que está lá no texto que a gente estudou, esse entendimento talvez encontre ressonância nessa forma de pensar, porque eles veem a vida como temporal, né? Eles não consideram a imortalidade da alma. Talvez a justificativa seja aí, esse modelo sociobiológico, ele acompanha a cultura de uma da sociedade e enxerga a vida como a morte como o fim da vida, é isso? Eu acho que assim, ó, nós podemos tirar aquela história. Eu não sei quem disse essa frase, mas nós podemos tirar o bem até do mal, no sentido que foi praticado para que nós não o façamos, né? Sim, Então, sim, assim, se nós olharmos, por exemplo, aqui o modelo sociobiológico, onde o enfoque é as interações sociais e biológicas, tá? É o que a Sueli bem também comenta. Nós corremos o risco de muitas vezes ser anacrônicos quando nós não respeitamos a época que estava sendo vivida. Porém, ele traz, além desse, Alan, que nós vamos passar, vai falar sobre um modelo subjetivista que eu estou vendo aqui, liberal radical. isso, fala dele. É Então, uma esse outra visão, é um é outro uma outra modelo, uma visão. outra. Isso, é uma outra visão, onde prioriza a autonomia individual e as perspectivas pessoais. Aí, até onde eu consigo entender, é aquela história da lei do mais forte, entendeu? Mas nós sabemos que não é bem assim. A fortaleza ela não se dá só a nível, né, por exemplo, das questões físicas, né, ou do determinismo. Se você nasceu forte, Alan, você na visão cristã, aí que você vai estar sendo obrigado a defender o fraco, cara. Como é que É, você... mas nesse modelo subjetivista, esse modelo mais radical, eles atribuem, assim, o poder de decisão ao indivíduo. O indivíduo é dono da vida dele. Segundo essa visão, né, da bioética, Sueli, que está dizendo aqui, né, a gente que decide. Tem uma lógica nisso, também dentro da temporalidade, né? Quando você vê fim da vida, ou vê essa existência como única, dá essa autonomia, esse poder ao homem, né? De decidir o que ele vai fazer. E aí, aborto, eutanásia e o suicídio assistido, dentro deste modelo, pode ser uma prática aceita, né? Por aí, Sueli, que a gente pode entender esse modelo mais subjetivo, que empodera o sujeito na decisão, é isso?
Eu também entendi desta maneira, né? É que o que o Sérgio estava dizendo, eu queria que você falasse disso, né? O Sérgio estava falando o seguinte: sujeito que não tem autonomia, né? Sujeito que não tem condição assim de decidir, tem alguma deficiência grave, ele não tem muito valor, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, segundo essa visão. Ele fica prejudicado porque ele não tem condições de opinar. É. Então, a vida dele fica nas mãos daquele que tem autonomia e o poder de decisão, né? A pessoa não tem como se defender ou argumentar. Então, o destino dele fica na mão de terceiros. Muito bom, vamos dando boa noite aqui, Sérgio, para o pessoal que nos acompanha ao vivo, a Gilda, nossa querida Gilda, está nos acompanhando aqui, o domingo, sempre acompanhando as aulas, a Vilma, seja bem-vinda, Vilma, sempre conosco, e o Franco coloca uma frase muito importante, ele fala, boa noite a todos, os conceitos de distanásia e ortotanásia mencionados não são sinônimos de eutanásia e não são ameaçadores à vida. Pode comentar para nós, Sérgio, essa colocação. Obrigado, Fran, por compartilhar aqui conosco a sua opinião e enriquecer a nossa aula com a tua sabedoria. Legal. Olha, existe uma mudança relativamente recente na medicina, que aquela imagem da medicina lutando contra a morte, diz que não é mais essa, né? A medicina tem que promover a vida, não é lutar contra a morte, seja lá as consequências que vier, né? Então, existe, assim, a eutanásia é algo reprovável, tá? O nosso Conselho Federal de Medicina Estadual reprova terminantemente a eutanásia. É onde você vai, né, promover, né, o fim da vida de uma pessoa, certo? Isso não pode. Agora, existe uma questão nessa visão de que nós temos que preservar a vida e não lutar contra a morte, tá? A questão da distanásia, que é quando você prolonga o sofrimento, mesmo, né, dentro de um conceito de que o biológico está levando a pessoa à finitude, né? Então, se o biológico está levando a pessoa para a finitude, você prolongar a vida em termos de sofrimento, você estaria praticando a distanásia. E já a ortotanásia é onde você respeita as fases, tá, da finitude sem sofrimento, né? Porque aí, bom, Alan, você que é psicólogo, cara, você também pode dizer que muitas vezes nós, por negação, não é isso? Por não aceitarmos uma realidade, por exemplo, a realidade biológica, nós, no nosso individualismo, nós queremos fazer tudo para que a pessoa, por exemplo, não faça o ciclo natural, que é o ciclo da morte. Então, é algo muito delicado. Quando a gente coloca, viu, Alan, essas discussões em nível de plateia, rapaz, a coisa. É. Porque tem gente que não pensa assim Não, sim. Oi, diga. Não, eu ouvi você dizendo que tem gente que não pensa assim, e eu encontro lógica em tudo isso. A gente aqui está fazendo uma provocação, uma citação desses modelos de visão sobre a bioética, mas em nenhum momento a gente está fazendo uma crítica. Nós vamos chegar naquela que a gente acredita, que é a visão espírita, né? Mas existe uma lógica nesses entendimentos. Eu consigo entender uma lógica, né? Eu tenho outra visão, mas eu consigo entender que há uma lógica. Sobretudo, quando você tira os preceitos básicos da doutrina espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade com os espíritos. Quando a gente aceita esses conceitos, a visão ética fica totalmente diferente. E a bioética acompanha, porque a dor torna-se instrumento
de depuração, a expiação, que seria a, entre aspas, inutilidade do corpo, nas grandes deficiências, né? Tem uma razão evolutiva de acontecer, é benéfica ao espírito imortal que vai encontrar nessa encarnação mais dolorosa um grande benefício para o seu aprimoramento moral. Mas, é claro, essa é uma visão principalmente espírita e daqueles que acreditamos na imortalidade da alma e na vida como um processo, porque a vida, em essência, para nós, não é esta que estamos vivendo aqui agora, né? A gente acompanha a fala de Jesus, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, e nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, e chegaremos a ser um espírito crístico, como ele o é, em algum momento. Então, acreditamos na vida espiritual como sendo a vida verdadeira. E, nesse sentido, a visão bioética, que tem a ver com a nossa condição clínica, ela vai respeitar, né, esse entendimento que nós fazemos da vida imortal. Certo, Sueli? É isso, né? Exatamente. O Sérgio estava aí explicando sobre a ortotanásia, né? No meu entendimento, são tratamentos paliativos para promover um bem-estar para aquela pessoa que está na finitude da vida. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá. Por Agora, isso que cresceu bastante a questão dos cuidados paliativos, que é relativamente novo aqui no Brasil, né? Lá no Hospital das Clínicas, nós temos, né, clínicas de cuidados paliativos. É muito interessante. Inclusive, ajuda e trata não só o paciente, mas acompanha também, do ponto de vista da psicologia, dos médicos, das enfermeiras, a família, para aprender, muitas vezes, a ótimo. aceitar, levar, viu, Alan? O paciente, não são todos as pessoas que conseguem fazer isso, mas levam, imaginem vocês, levam para seu próprio lar, já com Pois é. olha só, porque, né, há uma negação, todo mundo quer, ninguém quer morrer perto, a morte parece que é algo, então quer levar para o hospital e tal, mas muitas vezes tem doenças que são tão crônicas e que vão, de uma certa forma, minando o paciente, e o paciente quer ficar com seus familiares, ele quer ficar no local dele. E a família é preparada nesses ambientes, muitas vezes, para assistir o paciente nessa situação. É verdade. E mandar já um abraço para o doutor Gustavo, que é um especialista nessa área aí, e também é da nossa Associação Médica Espírita do Brasil. Bom, nós vamos aqui nos... Desculpa, Pode falar. tratamento de forma humanizada, né? Uma despedida em família. É ótimo, é uma visão mais humana, né? Mais humana desse momento de dor. Bom, aí a gente tem mais dois modelinhos aqui que a gente tem que correr com eles, para a gente já chegar na visão espírita, né, da bioética, que é o modelo pragmático utilitarista. Esse modelo é o que coloca a qualidade de vida acima da dignidade de vida. É viver a vida como se fosse a única vida que nós temos, né? Eu viver a vida para o atendimento aos desejos e às necessidades humanas prioritariamente, né? Então, dá mais autonomia, dá mais liberdade para o sujeito, não entende a dor como um instrumento benéfico, né? A dor é algo a ser evitado, ir à busca do prazer, o que é bom, né? E aproveitar ao máximo, colocar bastante qualidade de vida, né? Então, pacientes ditos vegetativos, etc., sem qualidade de vida, eles não teriam, assim, uma função importante para a vida, porque eles não podem sentir prazer e tal. É uma visão também, de novo, né, que considera a vida verdadeira essa vida física como a real, né, e dentro dessa temporalidade. Então, encontro aí também um respeito, também a opinião, né, de quem segue e tal, mas não é muito bem o que a visão espírita traz para nós.
talvez, Sérgio e Sueli, quem quiser responder, responde, né? A que mais se aproxime do modelo espírita que nós vamos falar é o último exemplo que o nosso colega traz aqui, que é o modelo personalista. Quem gostaria de falar sobre esse modelo, que é o que mais se aproxima do nosso? Sim. O Alan, só uma questão, você vê como o tema é amplo, né? Esse modelo, antes de entrar no modelo personalista, esse modelo pragmático utilitarista, onde ele foca nas consequências das ações e no maior bem para o maior número de pessoas, me lembra muito, por exemplo, nós sabemos que o nosso modelo aqui no o SUS é de origem inglesa, o SUS. Só que na Inglaterra, cara, funciona completamente diferente, assim, no sentido, lá tem limite às coisas. É um pensamento pragmático mesmo do inglês. Por exemplo, né, eles investem a primeira vez, investem a segunda vez. Na terceira vez, cara, se o paciente reagiu bem, se não, cara, o dinheiro é finito. Eles têm um pensamento assim muito voltado com a questão de que assim esse dinheiro vai ter que ser utilizado para o maior número de pessoas. Uma Então, visão mais materialista, né? exatamente. E pragmático, né? Não ficam Sim. como nós, os brasileiros, por isso que olha como nossa cultura é diferente. Nós, o brasileiro, é famoso, né? Por questão não só do futebol, da emoção, né? Do sentimento, né? Esses países mais frios, né? Eles são mais rígidos nessas questões. Então, há também um aspecto desse, mas é uma questão de cultura, como nós vimos anteriormente. É outra formação, outra cultura, não é a nossa aqui brasileira, né? A nossa é, seguindo o teu raciocínio aí, Alan, provavelmente, talvez seja por isso que o espiritismo, né, criou raízes aqui nessa terra dos três povos, né, sofredores, não é isso? Os negros, como Humberto de Campos mesmo fala, né? Os negros, os imigrantes, né? E me faltou negro, a escravidão, os imigrantes e os índios. E os índios? E os índios, esqueci dos índios. Então, são esses três pontos que caracterizam nós aqui, né? E é isso, Eli. Sueli, vamos para o modelo personalista e aonde que você identifica uma proximidade, claro que tem suas diferenças, mas uma proximidade do modelo espírita. É o fato de valorizar aí a vida. O trecho que me chamou muito a atenção é a parte que aí ele fala: o conceito de pessoa subentende todo ser humano vivo, do zigoto ao velho, mesmo que não tenha a possibilidade de exercer toda a sua potencialidade. Sim. Eu sou Eli. Ou vem a perder a potencialidade. E o finalzinho também, né? Os defensores desse modelo não somente respeitam a vida em qualquer circunstância, mas a sua defesa incondicional. Eu acho que a defesa da vida de forma incondicional, não dando nem o direito do próprio sujeito de tirá-la, né? Eu acho que esse ponto é justamente aonde a gente tem maior afinidade com esse modelo, né? Então, vamos agora nessa segunda metade da nossa aula de hoje, né? Acompanhar aqui os colegas que quiserem perguntar, opinar, vai ser muito bom. Agora, sobre como o espiritismo pode contribuir para a bioética, né? E como é esse modelo de bioética espírita. Então, eu acho que a gente vai se munir das contribuições agora de Allan Kardec, para que a gente passe as nossas reflexões, principalmente sobre temas que aconteceram pós-Kardec, né? Pós-Kardec. Vamos lá, Sérgio? Bom, a gente sabe que... Pode falar. Não, Não, eu ia dizer o seguinte...
o que você bem disse, Alan, o modelo personalista tem uma frase que me marcou aqui, destaca a dignidade da pessoa humana como central. A dignidade da pessoa Isso. humana como central. Isso é o... Que é o contrário da pragmática. A qualidade de então, vida está acima da dignidade, e agora não, a dignidade está acima da qualidade de vida. é que quando você fala de qualidade de vida, me deu uma confusão aqui, porque se você for lembrar, por exemplo, os epicuristas, Epicúrio, lá o Jardim de Epicúrio, tá? Onde nós vamos lá naquele jardim para aliviar a dor. Nós não queremos nem saber de dor. Nós queremos, é um conceito materialista. É um conceito materialista, um conceito do prazer, sensorial. Então, isso seria o epicúrio, epicurista. Já esse modelo pragmático utilitarista tem vários aspectos, Ana. Você está correto também, mas o utilitarista é o seguinte: pragmático utilitarista. Utilidade. Isso, utilidade. Por exemplo, eu dei um exemplo do dinheiro. O dinheiro é finito. Ele não pode ser empregado Numa pessoa só e acabar com o dinheiro. Não, tem que atender o máximo de pessoas possível. Esse é o modelo, é um aspecto do modelo pragmático utilitarista, entendeu? Onde não valoriza mas nós aqui especificamente, quando eu falei da questão do Brasil, nós somos mais sangue quente, vamos dizer assim, né? Mais caloroso, famosos pelo menos de ser assim, né? Lá é muito essa questão racional, que é complicado para a gente aceitar, mas como nós falamos inicialmente, é a moral deles, né? A regra deles, é a cultura deles. É isso. Difícil para a gente aceitar. Que só faz sentido numa visão mais materialista e finita da vida, né? Porque a ideia da continuidade da vida e da possibilidade de reabitar, né, esse planeta em outro momento, incessantemente, e outros mundos, traz naturalmente uma outra visão do que seria bioética de cada etapa em que nós nos utilizamos desse corpo e dessa vida que não é a verdadeira, mas é uma grande escola espiritual. E você falava muito bem na moral, a moral é que diferencia, né? Porque a gente parte do modelo da bioética espírita de um conceito amplo, que é a questão moral de bem proceder. É um conceito amplo, né? Mas, de acordo com a doutrina espírita, a gente vai entendendo o que é, para a nossa doutrina, né? Para o que trouxe o nosso codificador, o que é esse bem proceder. Então, que alinhamentos estariam associados dentro do nosso comportamento a essa moral de bem proceder, as leis naturais, as leis divinas, né? Então, o que seria a moral do bem proceder, Sueli, segundo agora já a visão espírita, que é um campo em que a gente navega com um pouquinho mais de facilidade. Pelo menos a gente tenta, né? Sempre ter um olhar interno, né? Eu, pelo menos, vou por esse prisma, né? Procurar ter um olhar do outro através de mim, né? Fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim, usando ali a frase do próprio Evangelho, né? Então, quando a gente consegue olhar para o outro e reconhecendo nele muitas necessidades, muitas angústias, muitos conflitos, muitos medos, nos identificando com as questões dele, a gente tem um olhar mais empático, melhor compreensão das necessidades do outro, mesmo que não entenda alguns aspectos, mas com respeito. Entendi. Isso que a Sueli está falando, Sérgio, eu
eu faço um link dentro desses valores morais que ela colocou muito bem, né? Há uma distinção mais objetiva, que eu acho que dentro da visão filosófica da doutrina espírita, uma visão mais central acerca do que seja o bem e o mal, né? O bem proceder e o mal proceder, estando bem ali próximo a essas leis divinas, e aquelas que não estão de acordo seriam o mal proceder. Como é que a gente consegue entender isso, segundo a doutrina? Bom, é o seguinte, a questão, eu vejo assim, aonde que a bioética começa a se aproximar do espiritismo, tá? Onde é que se dá essa ligação? Nós sabemos que a bioética, ela compreende o homem, porque assim, a bioética evoluiu muito, hein? A bioética ela evoluiu muito. Ela vê o homem como um ser biopsicossocial e espiritual, hein? Dotado de dignidade intrínseca. Agora você pode falar, mas Sérgio, a bioética vê como espiritual? Gente, nós aprendemos no espiritismo que o fato da pessoa acreditar que nós somos seres espirituais não quer dizer que ela é espiritualista, no sentido de que assim o materialismo ele pode achar que nós temos uma alma, hein? O materialista. Só que quando a gente morre, essa alma acaba. Ele não dá sequência. Ele não acredita na imortalidade. Então, pois entendeu? Aí que entra o espiritismo. Olha o espiritismo. Já vê o homem, porque a grande questão, quando a gente fala de bioéticas, por exemplo, se a gente tivesse, nós estamos aqui numa live, amigos, falando do espiritismo, mas vamos lá, se nós estamos numa plateia onde tem ateu, onde tem evangélico, onde tem católico, para você falar da questão da bioética na visão espírita, nós temos que falar de imortalidade da alma, que 100% das religiões acreditam na imortalidade da alma, 100%. Agora, nós, espíritas, mais do que acreditar na imortalidade, nós acreditamos, vejam vocês, na reencarnação. Nossa, aí nós já vamos nos diferenciar de muitos que não cogitam isso. É um negócio... Eu acho que esse, Sérgio, é o ponto central. É o ponto central que a gente vai entender como o espiritismo vê a bioética. Porque, para nós, espíritas, estar encarnado é uma jornada, é uma parte dessa vida que não é essa encarnada. Então, quando a gente fala assim, que a gente não tem o direito de abreviar a vida, né, como se a vida pudesse ser abreviada, não é isso. A gente não tem o direito de abreviar a jornada, que é parte integrante de algo que não acaba, que é a vida imortal, né? Então, isso muda tudo, Esse conceito de imortalidade tira a visão de vida real desse momento que nós estamos encarnados. Então, ele é parte de um todo, né? Nesse sentido, a gente abrevia a parte da jornada e não extingue a vida. E quando você tem esse entendimento, a sua visão bioética muda completamente, porque a gente vai encontrar um sentido em tudo aquilo que era desperdiçado, que era jogado de lado, segundo as outras visões, algo mais materialista, acerca do que seja a vida e por consequência, o que é a bioética, né? Então, não existe inutilidade, né, no conceito espírita dessa jornada da vida. Tudo tem uma razão inteligentemente pensada para a evolução do ser, que foi, inclusive, segundo a nossa visão, construída por esse mesmo ser, né? Então, não existe um castigo ou uma punição, né? Tudo é parte integrante deste todo, e o momento em que vivemos é um pedacinho, é uma jornada que nós não vamos conseguir entender se nós olharmos só para esse pedacinho.
a gente vai ter que considerar um histórico anterior e considerar uma projeção para o futuro, para que faça sentido o que nós estamos passando agora. E se faz sentido, tem utilidade. Inclusive, espíritos que encarnaram anencéfalos, grandes deformidades, né? Grandes problemas de saúde mental e etc. Não é por aí, Sueli? Sim. É muito sofrido, né, para uma família ter alguém com alguma questão, assim, entre a saúde e a doença, né? Mas, tendo o olhar espiritualista, a gente percebe que aquela situação é para a cura do espírito. E ele precisa daquele corpo para passar por aquela experiência, para se tornar um espírito mais saudável. E no dia a dia, devido à dificuldade, né, de se olhar para esse tipo de situação, tantos cuidados que são necessários, a gente acaba esquecendo que somos espíritos passando pela experiência do corpo físico, né? Mas com o olhar da reencarnação e da cura do espírito, isso se torna mais brando de transpor, de vivenciar, de acompanhar, de ajudar aquela pessoa que tem aquela condição entre a saúde e a doença, a condição física limitada. Esse é o olhar que eu tenho sobre essa visão espiritualista. Que tem muita afinidade, eu quero ler o trechinho, e o Sérgio comenta, né? Tem muita utilidade, tem muita ressonância, o que você está dizendo, Sueli, com um trecho de uma fala da doutora Marlene Nobre, no livro A Alma da Matéria, esse livro de 2003, na página 91. Ela fala o seguinte: não há dúvida de que a noção de pessoa para a doutrina espírita é a do ser que tem uma dignidade intrínseca, ontológica, conferida pela presença da alma, o elemento imortal, de origem divina, que necessita do corpo físico como instrumento para aprender e evoluir continuamente através de encarnações sucessivas. Esse é o ponto fundamental para distinguir o conceito espírita de pessoa dos demais. O princípio, o Sérgio falou disso, né, da reencarnação, segundo o qual o espírito passa por um número incontáveis de corpos físicos, assumindo, portanto, inúmeras personalidades até depurar-se com a aquisição do bem maior, que é a sabedoria e o amor plenos. Então, você veja, e nesse conceito de reencarnação, a gente vai encontrar o conceito de, como a gente viu em outros modelos, de várias culturas, né? de várias condições físicas, né? Ora com mais autonomia, ora com menos, ora sob a influência de determinada cultura, ora outra cultura, e aí a gente consegue entender a vida dentro da alma, que nas sucessivas reencarnações vai buscando a sua depuração. Então, Sérgio, eu acho que a bioética tem que ser entendida, né, segundo esse conceito. Sim, perfeito, maravilhoso. Olha que interessante o que eu vou dizer aqui. Embora a bioética, tá, ela defenda a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça, embora ela defenda isso, tá, ela não define o que seria um homem ideal. Já o Espiritismo nos diz: sedes perfeitos. E para ser perfeito, como é que a gente vai ser perfeito em uma vida só? Como? Então nós temos que trazer a reencarnação
como o próprio Evangelho nos diz, sedes perfeitos, e apresenta o homem de bem, aquele que ama o próximo, que é justo, bom e indulgente, domina suas más inclinações, vive segundo a consciência reta, sem orgulho ou vaidade, tem fé em Deus e segue o exemplo de Jesus. Olha como o Espiritismo vem complementar. É como se o Espiritismo fosse e é uma ciência que está muito... ele está muito adiantado, tá? E a bioética, lógico, nós somos suspeitos para dizer isso, mas ela vai se encontrar cada vez mais, na minha visão, provavelmente a de vocês, nessa visão Sim. espírita. E é claro que a gente está falando do conceito de bioética, segundo a doutrina espírita, pensando nessa jornada, que a gente está aqui encarnado. A bioética é uma ciência aqui do nosso, humana, né? E nesse sentido, uma coisa que eu acho que é legal a gente esclarecer, a maioria dos espíritas já pensamos sobre isso, eu queria que a Sueli comentasse, né? Em que momento, Sueli, começa a vida encarnada, né? Em que momento a gente deve esse respeito à vida, à soberania da vida, da qual, segundo nossa doutrina, nós não temos o direito de abreviar a jornada. Comenta um pouquinho sobre isso. Desde a concepção, né? Tanto é que comentei com vocês do nosso trabalho lá no Obreiros, né? Da evangelização desde o ventre até a idade adulta, né? Porque aquele espírito que está ali para reencarnar, que ele está ali no ventre, ele está percebendo, ele está acompanhando. Cientificamente é comprovado de que o bebê, se eu não me engano, a partir dos 6 meses, ele já começa a ouvir, sentir, e muitas vezes é comprovado que quando o bebê nasce, ele reconhece risos, vozes, músicas. Então, como a gente vai considerar vida só a partir do nascimento físico desse espírito, né? Então, desde a concepção, e a gente esquece, né, que na espiritualidade nos encontramos, fizemos combinados para que as famílias se constituam, né? E muito então, bom. Esse respeito é muito mais profundo do que a gente imagina, do que a gente lembra no dia a dia. Sueli, em cima do que você está dizendo, eu vou ler uma frase aqui, que está no livro, e eu quero que o Sérgio comente essa frase aqui, tá, Sérgio? Está escrito assim, ó: o aborto destrói a vida biológica e impede a reencarnação do espírito que habita aquele corpo desde a fecundação, igualzinho falou a Sueli, né? Comprometendo assim a sua evolução espiritual. E a eutanásia tira a oportunidade do espírito de cumprir a trajetória completa da sua encarnação e o enfrentamento digno das situações desafiadoras engendradas pelo próprio espírito dentro da lei de causa e efeito. Então, essa questão do aborto sempre foi polêmica e continua, porque para nós espíritas a vida ela se dá na concepção, tá? A partir do momento que teve, né, a concepção, a vida, e ninguém pode interromper esse desencadeamento biológico, tá? E então é isso, porque assim a gente sabe que o aborto, né, é algo muito polêmico. Tem países, infelizmente, né, que recentemente aprovaram a lei do aborto. Olha a situação do nosso mundo ainda, né? E porque tem muitas pessoas que defendem essa autonomia que você bem colocou, Alan, como que assim, por exemplo, eu sou, né? Nós somos aqui, temos a Sueli que é do sexo feminino. Mas assim, a gente sabe que a mulher fala assim: eu sou dona do meu corpo
e eu sou dona do meu querer. E ninguém me impede de dar à luz ou não. Quer dizer, essa é uma afirmação, entende? Totalmente fora do conceito espírita, que nós sabemos que há uma programação, né? E então, aproveitando, não sei se a gente já está indo para o final, Alan, mas uma frase, já que você diz a tua, eu vou falar uma aqui, ó. Onde a bioética liga o espiritismo, ó. Bioética busca mitigar o sofrimento com respeito à dignidade. O espiritismo busca entender o sofrimento como ferramenta de evolução. Olha que interessante. Enquanto a bioética busca mitigar o sofrimento com respeito à dignidade, que é positivo, tá? O espiritismo busca entender o sofrimento como ferramenta de evolução. A bioética... Oi? Hã? É isso. A bioética respeita a autonomia do paciente. O espiritismo valoriza o livre-arbítrio e a responsabilidade. Quer dizer, todo mundo que... Por isso que eu acho que na visão espírita, quando nós somos julgados, né, vamos dizer assim, quando nós desencarnarmos, aí vai ter aquela pergunta: o quanto nós realmente desconhecíamos daquilo que fizemos? Porque se nós já tivéssemos um grau de conhecimento, o conhecimento para se colocar, por que nós não nos colocamos? Aí que está a diferença do homem de bem, né? Porque a Sueli me lembrou, viu, Sueli? Nós estamos no finalzinho aqui já, mas quando você falou das opiniões, não posso deixar da minha participação aqui, talvez sejam minhas palavras finais. Se tem uma coisa que eu aprendi lá no Instituto Oscar Freire, tá? Foi que, assim, para ter inimigo, você não precisa de 2, 3, 4, nem 5 elementos, não. Você precisa de um só. Você dá a tua opinião. Quando você dá a tua opinião e defende aquilo que você acredita, meu amigo, aí você vê quem são as pessoas. As pessoas te acusam, você é fanático. Oi. Não, eu queria falar o seguinte. A gente está encaminhando aqui para o final. Daria um pouco mais de tempo aqui para a gente explanar um pouquinho mais sobre a bioética, mas eu acho que a gente está colocando aqui um posicionamento claro. Essa questão do aborto, eu gostaria que a Sueli, ela deve voltar aí, voltou. A Sueli terminasse assim com a fala dela, que a autoridade aqui de nós três para falar disso é ela, mas apesar, isso eu queria deixar claro, né? Apesar da doutrina espírita se posicionar muito claramente, né, contra o aborto, nós também, como espíritas, respeitamos muito o livre-arbítrio de todas as pessoas, inclusive a opinião da pessoa de não concordar com a doutrina espírita, de ter ela a sua própria visão, né? E se você retirar os preceitos da doutrina espírita, que não é uma crença para nós, é uma verdade, a gente vai encontrar lógica nas falas femininas que defendem o aborto. Se a gente lançar sobre essa visão, uma visão mais materialista, destituída daquela que a gente tem na doutrina espírita, muita coisa faz sentido. Os argumentos de que eles já acontecem, né, de uma forma clandestina e às vezes perigosa, os argumentos de que essa é a única vida e a mulher acredita que a reencarnação ou a vida não se dá na concepção. A gente tem essa certeza, mas o outro às vezes não tem e pode pensar diferente, e é um direito dele de pensar diferente, e a gente respeita muito esses direitos, né? Essas opiniões. A doutrina espírita não quer ser, e Allan Kardec falou isso, não vai ser a religião do futuro, mas acredita que será o futuro de todas as religiões. Dia chegará em que essas que hoje são crenças sobre imortalidade da alma, sobre reencarnação, que faz toda a diferença na visão sobre o aborto, dia este chegará em que será uma verdade, uma realidade.
cientificamente provada para todos nós, né? Então, nós respeitamos muito quem pensa o contrário, nós respeitamos muito quem não acredita nos postulados da doutrina espírita, mas a gente tem uma posição e com muita humildade a gente comenta sobre ela aqui, e eu gostaria que a gente finalizasse esse assunto sobre aborto na visão espírita na fala da nossa autoridade mora aqui, que é a Sueli. Bem. Regina, eu reflito muito sobre essa questão nossa, estando mulher nessa reencarnação, né? Quando somos mães, não temos a noção da tremenda responsabilidade e influência que exercemos sobre os filhos. E conforme eles vão crescendo, a gente vai percebendo que essa influência é um laço que não se rompe, né? Meus filhos já estão adultos e percebo que as minhas escolhas, as minhas falas são observadas. Então, quando a gente vira, no caso, pai e mãe, né? Existe até, inclusive, é um dos livros da AME sobre a infância e a juventude, né? Que fala que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe, né? E esse pai e essa mãe continuam nascendo a cada fase da criança. A gente vai aprendendo com eles, porque a gente vai aprendendo ter a autovigilância. Algumas coisas que a gente fazia, a gente não. Agora eu tenho um serzinho, eu estou sendo exemplo, eu preciso ser um bom exemplo para ele. E aí a gente reflete antes de fazer alguma coisa. E conforme eles vão crescendo, as fases vão mudando e a gente vai percebendo esse aumento dessa responsabilidade sobre a nossa maneira de ser. Porque nós queremos que eles sejam pessoas de bem. E para eles serem uma pessoa de bem, eles precisam ter um bom modelo. Sim. De família, de pai e de mãe. Aí entra a nossa responsabilidade, né, Sueli? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meus amigos. Eu já estou levando o puxão de orelha aqui do Carlos. A gente vai finalizar agora com alguma mensagem final ou uma parte do texto que queira ler, anunciar a próxima aula e encerrar esse bate-papo. Eu já encerro aqui dando boa noite a todos, vou fazer a minha frase e agradeço aqui os companheiros que estiveram conosco nesta noite. E eu sei que esse tema precisaria de uma abordagem maior, né, e assim com mais tempo para a gente debater, mas vamos ver se a gente consegue, nesse minutinho de cada um final aqui, dar uma boa resumida no que seria bioética espírita. Eu escolhi o trecho aqui do livro, vou dar uma lidinha, depois ler o Sérgio, fala um minutinho também, a Sueli volta para falar da próxima aula e encerramos, tá bom? Eu peguei esse trecho final aqui. A ética deve ser orientada para o bem comum, para a elevação da humanidade a um patamar de um mundo melhor, onde o bem prevaleça sobre o mal. É importante que as nossas ações sejam inspiradas em um projeto de realizações de quem conhece ou tem intuição das leis da vida, buscando sempre uma conduta direcionada para o bem, o aprimoramento espiritual, o autodomínio e, sobretudo, respeitando o próximo em seu entendimento, mas valorizando a vida em todos os momentos e enquanto possível. Muito bem. Legal. Sérgio? Vamos lá.
A bioética e o espiritismo não se contradizem, se complementam. A bioética cuida do ser humano no mundo. O espiritismo cuida do ser humano na eternidade. Muito bom. Sueli? Olha, lendo esse capítulo 12 aí, desse livro sobre bioética, o final está citando sobre o homem de bem, né? E eu escolhi o tema Terapia do Amor do livro O Médico Jesus. Vou ler só um trechinho dele, tá bom? Tá bom. Que é do José Carlos de Luca, tá? Terapia do Amor. O mandamento amar o próximo como a ti mesmo não é apenas uma obrigação moral, é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros é biológico. Dr. James Link. Aí a frase abaixo. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação dos nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruísticos vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. Aí, seguindo lá embaixo, para finalizar, fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros, em um regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Dar e receber amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representam uma proteção para a nossa saúde. Muito bom, Sueli. Assim, então, a gente se despede da aula 9 e anunciamos aqui a próxima aula, que é a aula 10, vai ser daqui a 2 terças, né? No dia 12 de agosto de 2025, com o tema O Profissional da Saúde e a Finitude. Vai ser baseada no capítulo 5 do livro Saúde e Espiritismo, livro que estamos estudando aqui, com os nossos companheiros Leandro Nunes e Jerry Rezende, mais um companheiro do Obreiros, tá bom? Nos despedimos, assim, de todos, com muita gratidão, muito amor no coração, e espero encontrá-los novamente na próxima aula. Boa noite. Um abraço. Valeu. Boa noite. Boa noite.